E aí, pessoal, tudo certo? Tudo bem? Como é que você tá? Meu nome é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. O dia já começou turbulento hoje, hein, pessoal? Eu já fiz um conteúdo anterior falando a respeito da punição e do afastamento dos dois jogadores, os dois laterais, né? O Natan, lateral direito, que não estava jogando, e o Lucas Pires, que não jogou, melhor dizendo, a última partida, né? Então, o dia já começou já muito estranho, né? Muita confusão. E aliada a isso, às 2 horas da tarde, um pouquinho mais, né? Teve a entrevista coletiva e a apresentação do técnico do time do Santos, o Paulo Turra. E aí, mediante a muitas coisas que já estavam acontecendo no time do Santos, ele respondeu várias perguntas ali. Dentre algumas, eu consegui anotar, né, da entrevista coletiva que eu assisti, que eu achei interessante compartilhar aqui com você, principalmente você que acompanha o canal Vargas Santos TV. Por isso que eu peço sempre para você se inscrever no canal, para você não perder nenhum detalhe aqui dos meus comentários. Eu sei, pessoal, eu sei que tem muito mais canais, e tem vários canais que falam a respeito do Santos, mas isso é importante, isso é muito legal. Por quê, Vargas? Porque isso dissemina cada vez mais o elenco do Santos, né? Já que o elenco santista, o time do Santos de uma maneira geral, não tem tanta abertura nas televisões abertas, né? E a gente tem um canal, a gente faz cada vez mais para unir cada vez mais os santistas e ficar cada vez mais conhecido, principalmente no Brasil e no mundo, né? A gente sabe que o time do Santos é um time que tem muitos problemas, como esse que eu vou acabar de falar agora, que foi a respeito do afastamento dos dois laterais, né? Mas a pauta de hoje é sobre a apresentação do Paulo Turra, sobre as perguntas que os repórteres fizeram para ele, sobre aquilo que eu achei interessante comentar aqui com você, e eu queria saber também depois a sua opinião. Por isso, comentem bastante, pessoal, compartilhe. A hora que você estiver recebendo este conteúdo aqui, muito provavelmente vai ser sobre as categorias de base, os profissionais do time do Santos e as sereias, hein? Que coisa linda, pessoal, coisa linda. Camila Rodrigues foi convocada para a seleção brasileira, motivo de alegria, saiu a foto dela lá no site oficial do Santos Futebol Clube. A Bia convocou ela e ela vai ficar muito provavelmente ausente aí da seleção do Santos, né, servindo a outra seleção, a seleção brasileira. Mas vamos voltar aqui e parar de frescura, pessoal, e falar sobre a apresentação do Paulo Turra, que me chamou a atenção algumas perguntas que foram feitas a respeito da mente, né, principalmente a parte psicológica do jogador. Já faz 10 partidas que o time não vence, isso foi perguntado. Daqui a pouco eu vou detalhar um pouquinho mais daquilo que eu pude colher na entrevista coletiva e a gente vai dividir um pouquinho a bola aí para a gente poder discutir sobre esse tipo de assunto, né? Falou sobre as 3 palavras que eu já falei no vídeo anterior, que são 3 palavras que o elenco do Santos vai ter que levar muito a sério. Além do comprometimento, que é uma coisa que tem que ter em qualquer ambiente de trabalho, se você quer ficar, você fica. Se você não quiser, você vai embora. Tá certo isso ou tá errado, pessoal? Eu acho que tá, acho não, tenho certeza que tá certo. A gente sabe que não é tão simples assim, mas para aqueles que querem trabalhar, para aqueles que querem realmente desempenhar, agradar de uma certa forma essa instituição Santos Futebol Clube, que é gigantesca, né? É uma das maiores do mundo. Para mim, que Santista é a maior, né? Mas eu vou falar um negócio para você. Não tem motivo maior para você vestir um manto sagrado como esse. E a gente vê acontecer um monte de coisa como essa. Não dá, né, para acreditar, né, pessoal? Então, competição, intensidade e emergência foram palavras que marcou o discurso e as respostas do Paulo Turra quando assim o foi perguntado. Essas palavras esteve na sua grande maioria junto com a mentalidade, né? A parte cognitiva, a parte que psicológica, melhor dizendo. Essas foram as palavras e as respostas assim mais efetivas que foram feitas nesta entrevista coletiva. Por exemplo, a outra que foi feita sobre
qual é a situação do Santos atual? Em que o Santos está pretendendo brigar dentro dessa competição? Por exemplo, se o Santos vai querer, evidentemente, sair da zona de rebaixamento, porque nesse lugar nunca deveria ter chegado, mas o torcedor do Santos, que não é bobo nem nada, já fazem 3 anos praticamente aí que o Santos está quase caindo no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista, e o Santos tem que sair dessa zona de desconforto o mais rápido possível. E foi muito comentado sobre isso, né? Então, ele sempre pautou pela estabilidade do time. O time se encontra num momento muito terrível, né? Psicologicamente falando. Então, ele quer estabilizar o time. Quando ele estabilizar, começar a ganhar as partidas, que é importante, o ambiente fica mais leve. E a partir daí, passo a passo, futuramente eles vão galgando novas situações dentro do elenco, dentro do grupo, né? Essa também foi uma das questões. Eu estou lendo aqui, só para a gente contextualizar, a outra que foi feita foi a respeito dos jogadores, né? A única pergunta que o Falcão, pelo menos ali, que ele estava ali, ele fez um pronunciamento a respeito da apresentação do Paulo Turra, depois falou a respeito do Lucas Pires e do Natan, e depois falou, ó, foi curto e grosso, ficou na dele, e todas as perguntas foram respondidas pelo Paulo Turra. E uma delas foi falada a respeito, se foi uma pergunta que foi direta e indiretamente, porque baseado naquilo que aconteceu com o Natan e com o Lucas Pires, essa é a atitude correta. E falou, se não, tipo assim, se não tiver comprometimento, que é a palavra, vai ficar difícil. Nessa situação, eu tenho absoluta certeza que tem vários jogadores do time do Santos na mesma situação lá, que está sentado no contrato, e esses caras têm que se tocar, pedir para ser emprestado, pedir para sair do time do Santos, porque dali, desse mato, não sai cachorro, pessoal. Foi isso que eu acabei de entender. Na hora, no momento também, certo? Outra pergunta que foi feita, na janela de abertura a respeito de contratações. É lógico que o Santos, a exemplo do que acontece com as outras equipes, o Santos vai tentar trazer jogadores de qualidade, mas valorizando os que já estão dentro da equipe, dentro do elenco. É importante isso, mas sempre com um equilíbrio, analisando todas as possibilidades, os garotos da base, que inclusive foi uma tônica nos primeiros treinamentos, eu vi ele muito chegado, colocando o braço no patati, trocando ideia no pé da orelha e tudo mais. Eu acho, alguns meninos foram convidados para subir, né, que nem o Pedrinho Escaramuça, outros também, eu não lembro quase todos os nomes, né, mas foram convidados a subir e a treinar, ajudar os treinamentos. No primeiro treino que teve, alguns jogadores que estavam lá no Júniors, outros que estavam sendo relacionados para fazer esse treinamento contra o time profissional, né? Então eu acredito que ele vai olhar para o Miguelito, acredito que ele vai ter um olhar especial lá para o Balão. Muita gente, de repente, vai entrar nesse contexto aí. Só que o grupo são 38 jogadores, né? Ele disse que o grupo está muito inchado, né? Só que ele vai ter que tomar algumas decisões. Essa que é a verdade. Foi isso que ele falou e eu entendi o recado. Vamos ver quais são os jogadores que ele vai ficar. Já tem um jogo, um compromisso importante, já se ele vai utilizar esse jogo na quinta-feira aí contra o Blooming, lá da Bolívia, para fazer tentar implementar aquilo que ele está treinando durante esses poucos dias de confusão, né, durante a semana. E depois tem o jogo contra o Cuiabá, que ontem perdeu, né, jogando fora de casa do time do Vasco da Gama por 1-0, e depois tem o time do Goiás. Então essa é a sequência do time do Santos. Outra coisa que falou foi a respeito do DNA santista, né? Alguém lá perguntou sobre o DNA santista, se seria um time que manteria as tradições. Olha, pessoal, essa pergunta, vou falar uma coisa para você. Na situação que o Santos se encontra no momento, eu acho que é muito mais salutar falar sobre o Santos primeiramente se equilibrar emocionalmente, depois conseguir as suas vitórias dentro dos seus domínios, que é o mais importante, e depois fora de casa. E aí se manter dentro da competição e galgar passo a passo, passo a passo, lugares, né, para poder chegar no alto
mais alto da tabela. Essa que é a verdade. E foi falado a respeito também do equilíbrio, né? Porque quando você tem um time que joga totalmente na ofensividade, você não pode esquecer da parte defensiva. Então ele falou o seguinte: só vai atacar se a parte defensiva estiver ok. Se a parte ofensiva não estiver ok, não vai atacar. E vice-versa. Foi isso que ele quis dizer. Então, tudo pauta pelo equilíbrio. A parte psicológica também foi falada muitas vezes, de várias maneiras totalmente diferentes, que eu achei interessante. Porque se o jogador tiver com um psicológico legal, eles estão trabalhando e vão trabalhar forte para tudo isso aconteça de maneira positiva, eu acredito que psicologicamente os jogadores de repente podem ter um pouco mais de coragem, arriscar uma jogada de um pouquinho mais difícil que outrora ele não conseguia ajustar, né? Porque tem muita gente, apesar que nesses 30 dias aí que já teve o primeiro jogo de punição, com exceção da Sul-Americana que terá público, né? Só não entendi muito o negócio com relação ao valor, mas fora disso, né, não terá torcida no Campeonato Brasileiro. Pelo menos uns 30 dias depois, no final desta punição, vamos dizer assim, vai ter um outro julgamento para decidir realmente quanto vai ser o time acrescentado desde que ele já foi punido, quanto vai ficar. Outra coisa que também foi comentado a respeito dele foi a parceria dele com o Filipão, né, em todo esse tempo. Se ele aprendeu, se não aprendeu, o que dá para ele colocar em prática, aquilo que não dá, aquilo que dá para fazer dentro do elenco do Santos. Ele falou que aprendeu muito com o Filipão, ele estudou bastante, mas também tem o jeito dele, a maneira dele de colocar. A primeira vez, vamos dizer assim, longe, cortando realmente o cordão umbilical e ele ficando sozinho, né, sem a retaguarda do Filipão. Qual é a perspectiva dele? Ele falou da grandeza do clube, que está preparado, que vai fazer de tudo para deixar o time muito bem estruturado emocionalmente, vai intensificar aquelas três palavras que ele falou, que são competir, intensidade e emergência. Uma outra palavra que ele falou também, que eu quase acabei esquecendo, foi ebulir, né? Que ele não ia fazer tudo isso de uma vez só, ele ia realmente mexer com as coisas, com o emocional dos jogadores, né? Mas ao mesmo tempo dando confiança para eles, conversando individualmente com todos os jogadores, que é uma praxe de todos os jogadores que chegam. Eu acho que tem condição realmente do Santos fazer alguma coisa diferente, né? Porque, como meu pai dizia, minha mãe sempre diz, do chão não vai sair, né? Só que os caras têm que reagir, porque a segunda divisão tá logo atrás e o Santos está flertando já faz muito tempo, mas muito tempo, com essa posição que eu não gosto nem de pensar, tá certo, pessoal? Bom, meu nome é Vargas Joaquim, eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos os likes, a todos os compartilhamentos, a todas as coisas que vem acontecendo, principalmente aqui no canal Vargas Santos TV. Tá certo, pessoal? Abraço para você, fica na paz, fica com Deus e até breve. Tchau.